Paz do Senhor, querido professor, me chamo Tia Geise, estou aqui novamente com vocês para juntos comentarmos a lição dos nossos juniores, nossos amados juniores, que são aquelas crianças de 9 e 10 anos. Hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente não gosta muito, né? E aí fala isso para as crianças, tá? Que é ter paciência. E a gente precisa ter paciência, tá bom? Hoje estaremos na lição de número 8, que tem por título H e o nascimento de Ismael. E aí, vocês sabem que Ismael, ele é filho de quem? De Abrão. E Deus havia feito uma promessa a Abrão e a Sarai, que ele seria pai de uma grande multidão. Disse, ó, tua descendência vai ser maior do que as estrelas. Imagina, tenta contar as estrelas aí. A gente vai, perde as contas, volta e vai passar anos e anos, a gente não vai conseguir contar as estrelas. Então, a descendência de Abrão seria como as estrelas do céu, tá? Isso foi uma promessa que Deus fez a Abrão. Só que tinha um agravante, Abrão ele já era avançado em idade, sua esposa também já era avançada em idade, a Bíblia diz que os costumes de mulher já havia cessado. E aí ficou um pouquinho mais difícil, né? De Abrão ele ter essa descendência numerosa, né? E aí eles resolveram dar uma ajudinha a Deus. Mas Deus precisa de ajuda? Não, né? E é bom que você fale dessa forma para as crianças, para que elas entendam que a vontade de Deus ela é soberana e ela é no tempo dele. Porque talvez a gente queira algo agora e talvez aquela coisa não seja boa para a gente agora. Talvez ela seja boa para a gente amanhã, mas hoje não é muito legal, tá? Então, Deus ele sabe se é bom agora, se é bom amanhã ou se é bom daqui a um mês, tá? Então, a gente precisa ter paciência e entender que tudo é no tempo de Deus. E aí, o nosso objetivo é relatar a fragilidade da fé de Abraão e as decisões que resultaram no nascimento de Ismael. E aí, o que é que acontece? A gente vai ver no decorrer da aula que Abraão, ele tinha uma promessa, mas ele e Sarai não soube esperar. E isso teve consequências que até hoje, a gente vê algumas dessas consequências. A gente consegue identificar coisas que de lá, tá? Devido à falta de paciência de Abraão e de Sara. É a falta de fé, vamos dizer assim. Ah, tia, mas Abraão, ele é o pai da fé. Sim, ele é considerado o pai da fé. Mas naquele momento, eles não tiveram muita paciência e quiseram ajudar Deus a trabalhar. E a gente sabe que Deus ele não precisa de ajuda de ninguém. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Mas Deus ele não precisa da nossa ajuda, tá bom? O nosso memorizando tá lá em Salmos 94 e o 14. Como eu sempre falo, abram as suas Bíblias, vocês são espelhos, vocês são exemplos para os alunos, tá? Então, se ele vê que a professora, mesmo tendo o versículo na lição, ela está indo para a Bíblia, o que é que a criança vai fazer? Vai abrir a sua Bíblia. Se não, sabe o que é que vai acontecer? Daqui a algumas semanas você vai chegar lá e não vai ter ninguém com Bíblia, tá? Porque na lição deles também já tem o versículo. Então, abra a Bíblia e leia o versículo com eles na Bíblia. Se possível, pede para eles repetirem, tá? Para que eles se familiarizem com a Bíblia, tá? Então, vamos lá. Salmo 94 e o 14, que diz assim: Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não deixará desamparados aqueles que são dele. E muitas vezes a gente passa por determinadas situações em nossas vidas onde a gente acha que Deus não está vendo a gente, Deus esqueceu a gente, tá? E isso acontece com a criança também. Às vezes a criança está num lar
que não é muito amigável e às vezes ela tem orado para Deus mudar aquela situação, às vezes é um pai desempregado. Ah, mas Deus escuta a minha oração e você precisa confortar essas crianças e falar para elas que Deus ele não nos abandona de forma nenhuma. Deus ele está sempre ali para nos ajudar, Deus está sempre ali para nos socorrer e ele jamais vai nos abandonar, jamais vai nos desamparar. E aí a gente vai aprender hoje sobre a história de uma mulher chamada Agar. Agar, ela era serva de Sarai, tá? E Sarai, quando ela viu que não ia ter mais filhos, Deus ele havia feito uma promessa de uma grande multidão. Sua descendência seria como as estrelas do céu. E como eu falei, eles quiseram dar uma ajudinha a Deus. E o que foi que aconteceu? Sara, ela agora fala com seu esposo e diz assim, ó, toma a minha serva, tá? Engravida a minha serva e esse filho ele vai ser considerado meu, tá? Para que sua descendência realmente cresça, como assim foi, como assim Deus prometeu. E aí, Agar agora tem um filho, engravida, né, do seu senhor. Só que agora Agar ela começa a desprezar a sua senhora. E em contrapartida, Sarai agora começa a maltratar Agar. E a Bíblia diz que Agar foge para onde? Para o deserto. Chegando no deserto, Deus ele envia o anjo e o anjo encontra ela junto a um poço. Aqui está o nosso poço. Esse poço aqui eu fiz. Ele tá assim, ó. Tá em PDF na descrição do link, tá bom? Aqui a parte de baixo. E aqui você vai colar e ficar desse jeitinho aqui. E aqui eu usei palito de churrasco. Palitinho de churrasco aqui. Esse aqui tá muito grande. Você vai botar muito doce, vai acabar trazendo diabetes para os meninos, né? Então dá muito doce aqui, ó. Esse aqui é mais para você, qualquer doce. Vamos fazer isso com as mães, né? Então, esse aqui é mais para você contar a historinha. Ah, tia, mas eu não tenho acesso à impressora. Não tem problema. Tá aqui, ó. Uma cartolina guache, inclusive azul, tá? Que eu não tinha marrom, eu só tinha azul. Tá vendo? Então, eu reaproveitei, peguei a parte de fora dela, risquei como se fossem os tijolinhos, com canetinha mesmo. Pintei com giz de cera aqui, ó. Dei uma corzinha nele aqui para dar essa aparência de tijolo. Tá vendo? E ficou só esse aqui que eu acabei esquecendo. Mas esse aqui, ó, é um pequenininho que você pode dar como lembrança. Aqui cabe menos doce, né? Não vai trazer diabetes para as crianças. Tá vendo? E aqui você pode estar dando como lembrancinha. Esse aqui eu fiz com um rolinho de papel toalha. Eu acredito que dependendo da altura dá para você fazer quatro poços desse aqui num rolinho de papel toalha. E você pode até usar como oficina na sua aula. Quando você terminar a sua aula, você vai lá e confecciona junto com as crianças. Isso vai acabar prendendo a atenção deles, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. A cartolina guache. Lembra a cartolina guache azul? Pronto, a cartolina guache. Fiz aqui um efeito telhado aqui, que tá belíssimo. Pintei um pouquinho aqui de giz de cera também, tá? E deu um poço de lembrancinha para as nossas crianças, tá? Bota um docinho dentro, tá? E serve como lembrança da tua aula. E aí, o anjo ele encontra Agar ali, mas o foco da história o que é? É que muitas vezes, como eu falei, né? A gente não sabe esperar a vontade de Deus, tá? Sarai e Abrão, eles quiseram apressar as coisas, né? Quando Sarai dá Agar como a sua serva para Abrão, para engravidar, na época era costume de que se sua serva engravidasse do seu senhor, o filho seria dela, tá? O filho pertenceria a ela e não a Agar. Então foi a forma dela ajudar Deus a trabalhar, mas Deus, como eu falei, não precisa de ajuda. E aí eu trouxe uma dinâmica aqui para vocês fazerem com as crianças. Tá vendo? Eu com doce novamente. Você vai pedir para as crianças fazerem uma fila e que, se elas pedirem com educação, elas vão ganhar um pirulito. Quando vier a primeira criança, você vai dar o pirulito. Tome. E a criança vai sair. Na segunda, você já vai dizer, agora não. E não dá para aquela criança. E a criança vai ficar, como assim? Mas a primeira recebeu.
Não, agora não. Volta para o seu lugar. Na terceira você vai dizer, hoje você não vai ganhar não. E assim você vai dar. A uns você vai dar o pirulito na hora, a outros você não vai dar. E você vai dizer que não é para chupar agora, tá? Não pode comer o doce na hora da aula. E aí depois, quando todo mundo tiver passado pelaquela fila, uns vai dizer, mas tia, eu não ganhei não. A outra, eu ganhei. E aí o que é que você vai dizer para eles? É que muitas vezes, sabe aquela história que a gente estava conversando no final? Às vezes, esse pirulito é para mim hoje. Hoje, tá na vontade de Deus eu receber esse pirulito hoje. Mas talvez, se eu chupar esse pirulito hoje, não vai me fazer muito bem. E da mesma forma são as promessas de Deus na nossa vida. Deus, ele nos faz promessa, mas a gente precisa entender que é no tempo dele, é no momento dele. E aí, algumas crianças vão ter sua promessa na hora lá. Mas algumas outras vão precisar esperar o final da aula. E isso você vai passar para elas que é tudo no tempo e no querer de Deus. E aí volta lembra aquela dinâmica da semana passada que a gente precisa o quê? Confiar em Deus, a gente precisa ter fé em Deus, que Ele sabe o que faz em nossas vidas. Então Deus, ele não precisa de ajudinha de ninguém. Deus, ele é e sempre vai ser, tá? E Ele é poderoso, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe se o momento para você receber aquela vamos trazer para as crianças, né? Ah, tia, mas eu peço tanto videogame a Deus e Deus não me deu ainda. Tá, mas talvez se você ganhar esse videogame hoje, você não vai estudar direito, talvez você vai ficar lá dentro do quarto o tempo todo, talvez você não tenha maturidade para receber esse videogame agora. Então, traz para o momento lá deles, traz para a vivência deles, para que eles entendam que nem sempre as coisas é do jeito que a gente quer, a gente precisa escolher a vontade de Deus, por mais que a gente queira muito, mas a vontade ela é de Deus. Lembra de Davi? Davi foi ungido rei, né? Mas ele não assumiu o reinado, ele foi ungido rei agora, vamos lá para o palácio. Não foi assim. Foi muita coisa, rolou muita água aí, ó. Muita coisa aconteceu para poder Davi sentar ali no trono e ser reconhecido como rei pelo povo. Então, a gente precisa ter paciência e entender o querer de Deus na nossa vida. Trazendo aqui para o nosso poço, ó, eu tenho esse aqui, como eu já mostrei, né? E quem quiser fazer menorzinho assim, para dar de lembrancinha, eu criei também esse outro material aqui que dá três poços desse aqui, tá? Então, aqui no caso dá lembrancinha para 3 crianças, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deus abençoe vocês, Deus abençoe seus alunos, que a aula de vocês seja maravilhosa para a glória de Deus e que as crianças aprendam a ter paciência e entender a vontade de Deus na vida delas. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, comenta, tá? Comenta bastante para que a gente entenda no que a gente está acertando, no que a gente precisa melhorar e que tudo seja para a glória de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe seus alunos e até a próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755.
Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.